Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Patrick de Vizias e você está no canal Coração de Maria. Meus irmãos, infelizmente cresce cada vez mais no seio da Igreja Católica uma insatisfação por muitos de seus membros com relação ao Papa Francisco. Diante de muitas de suas atitudes e falas, culminando agora nesse documento famigeradíssimo, Fiducia Supplicans, muitos estão insatisfeitos com o Papa Francisco. E a pergunta que não cala para nós católicos, diante desta insatisfação, é lícito? Nós podemos criticá-lo até de maneira ofensiva, xingar o Santo Padre, o Papa? Ou o contrário, será que devemos acolher a tudo isso de maneira passiva, como se o Papa fosse absolutamente incriticável pelo estado que ele ocupa, pelo posto que ele ocupa? Vamos responder a essa pergunta hoje. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu lancei um vídeo aqui falando da insatisfação de Nossa Senhora com relação ao Papa Francisco. Trouxe a mensagem de Anguera, número 514, de 12 de maio de 1992. Se você não viu, eu aconselho que você assista esse vídeo. Mas, diante de tudo isso, diante da insatisfação nítida que nós temos diante do Papa Francisco, podemos xingá-lo, podemos criticá-lo, podemos ofendê-lo ou não? Bom, para responder a isso, eu queria meditar com você para chegarmos a uma conclusão em uma questão. Francisco é verdadeiramente Papa ou não? Será que ele é um impostor? Ele está sentado no trono de Pedro, mas não é Papa? Ou na verdade ele é Papa e é um mau Papa? Bom, Francisco é Papa ou não? Eu vou responder com toda a sinceridade da minha alma. Eu não sei esta resposta de maneira exata e absoluta. Não sei. Não sei, não posso te afirmar categoricamente que Francisco é Papa, legitimamente eleito, juridicamente eleito. Também não sei afirmar para você se ele é um impostor, se ele está lá vestido com as vestes papais, sentado no trono de Pedro, usando o anel do pescador, mas na verdade, juridicamente, ele não é Papa. Eu não sei essa resposta de maneira absoluta e exata, mas a minha consciência hoje, diante de tudo que eu já estudei, em particular com relação às mensagens de Anguera, eu creio que ele é Papa. Juridicamente eleito, legitimamente eleito, apesar de toda a loucura que nós sabemos da máfia de St. Gallen, que essa máfia teria tirado o Papa Bento XVI do trono e trabalhado para colocar Francisco. Diante de tudo isso, eu ainda acredito que ele é Papa. Eu até uso minha prudência. Talvez fosse mais fácil para mim, fosse mais fácil para nós católicos dizer que ele não é Papa. Mas eu creio que ele é Papa, um mau Papa. Como disse no vídeo anterior, o pior Papa da história da Igreja de todos os tempos. Mas é Papa. E por que eu acredito nisso? Eu acredito nisso através das mensagens de Anguera. Porque na mensagem de Anguera, número 3830, de 8 de junho de 2013, Nossa Senhora lança uma frase muito pequenina, mas muito objetiva para nós. Ela diz: rezai pelo Papa Francisco. Se eu não estou enganado, em todas as mensagens de Anguera, a única vez que ela cita nominalmente o Papa Francisco é nessa mensagem, 3830. Rezai pelo Papa Francisco. Então Nossa Senhora está dizendo que ele é Papa. Ora, mas isso não é uma contradição, já que é a própria Nossa Senhora que o chama de Chino, que diz que, comparando ele ao rei Jorão do Antigo Testamento, nas mensagens de junho de 2017, ela vai dizer que ele é um falso sucessor
A mesma Nossa Senhora que na mensagem 514 vai dizer que a eleição de Francisco para ser bispo seria uma tragédia para toda a igreja. A mesma Nossa Senhora que critica Francisco de maneira contumaz é a mesma que diz: rezai pelo Papa Francisco. Então, diante de tudo isso, me leva a crer que Francisco juridicamente ele é Papa. Ora, mas como ele é Papa se ela diz que ele é um falso sucessor? Da mesma maneira que o rei Jorão do Antigo Testamento era um rei, era rei de Israel, juridicamente assentado lá sobre o trono de Israel, mas se transformou num falso sucessor por sua má conduta aos olhos de Deus. Da mesma forma, eu entendo que Francisco está ali sentado no trono de Pedro, juridicamente eleito, é Papa juridicamente, mas é um falso sucessor na medida em que transgride a lei do Senhor, não está em consonância com o verdadeiro magistério da Igreja de 2000 anos, não segue a mesma linha de Bento XVI, de João Paulo II, e de todos os santos padres da Igreja do século XX. Aliás, essas mensagens de Nossa Senhora de Anguera, de junho de 2017, ela vai comparar todos os papas de 2017 a alguma figura, a maioria delas figuras, reis do Antigo Testamento, e ela comparando cada papa com cada rei, ela vai elogiar a todos os papas ela elogia, faz algum elogio a eles. Francisco não. Quando ela chega em Francisco, ela vai dizer: Jorão se tornou um falso sucessor, não aceitou nem sequer a repreensão do profeta. Então, também, só fazendo um parêntese aqui, meus irmãos, eu não sou sede-vacantista, tá? Não sou, nunca fui, nunca quero ser. Não creio sequer que Francisco não seja Papa, quanto mais os outros Papas. Se você não sabe, os sede-vacantistas, em sua maioria, dizem que o último Papa foi o Papa Pio XII, que depois de Pio XII, João XXIII, Paulo VI, todos foram ilegítimos, não foram Papas verdadeiros. Eu não creio isso, eu não sou sede-vacantista, não quero ser, com a graça de Deus nunca serei. Pois bem, Francisco é Papa. Um mau Papa? Certamente. O pior Papa de todos os tempos da história da Igreja? Muito provavelmente. E por que eu estou fazendo essa reflexão toda antes de chegar à conclusão, a responder a pergunta se podemos xingá-lo ou não? Bom, nós católicos, por sermos cristãos, não é conveniente a nós xingar ninguém, desejar o mal a ninguém. Quanto mais ao Santo Padre, o Papa. Veja, depois que eu fiz esse vídeo, surgiu 3 grupos com 3 opiniões diferentes com relação aos vídeos que eu fiz. Uma parte concordou plenamente com o que eu disse. Uma segunda parte diz que eu não tenho direito de criticar o Papa Francisco, que o Papa é incriticável, que nós só podemos rezar por Francisco, não podemos apontar os seus erros, não podemos criticá-lo de maneira alguma. Claro que eu não concordo com isso. E há também um terceiro grupo que eu também não concordo, que eu acho um exagero, que é você ofender e criticar o Papa. Como eu disse, nós católicos não podemos ofender e criticar de maneira gratuita ninguém, mesmo os declaradamente maus. É necessário que tenhamos caridade e respeito para com todos, apontar os seus erros, mas de maneira caridosa. Mas quanto mais, meus irmãos, se nós estamos falando do Papa, porque a figura do papado é uma figura sagrada para nós, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa é o que nós temos de mais sagrado em correlação à dignidade de Estado aqui na face da terra. Ninguém merece tanto nosso respeito enquanto católicos, nossa devoção, nossa admiração, do que o Papa, o Santo Padre. Santa Catarina de Sena vai dizer que o Papa é o doce Cristo na terra. Por isso, nosso respeito.
Então, respondendo à pergunta do começo do vídeo, eu não acho que o Papa, por ser Papa, ele deve ser incriticável. Papa Francisco é nitidamente uma pessoa que, depois que se sentou no trono de Pedro, cometeu muitos erros, certamente, e esses erros têm que ser apontados. Mas, meus irmãos, façamos com caridade. Lembremos que, apesar de tudo, Francisco continua sendo nosso pai. E se o nosso pai aqui da terra, vamos supor que nós sejamos uma grande família e nosso pai começa a beber, maltratar a nossa mãe, difamar a nossa mãe é a igreja. Nós vamos corrigir o nosso pai, vamos apontar os erros dele, mas ele continua sendo nosso pai. Precisa da nossa caridade, precisa da nossa oração. Por mais que possamos, por momentos de fraqueza, ficar com raiva do nosso pai, mas que essa raiva não se transforme numa ira pecaminosa. Tá certo? Eu vi esses dias uma entrevista do Dom Atanásio Schneider ao Centro Dom Bosco, que ele disse para mim uma frase que foi magistral: não fiquemos com raiva do Papa Francisco. Tenhamos misericórdia dele. Pobrezinho do Papa Francisco, porque se ele morrer nesse estado, muito provavelmente ele não vai se salvar. E nós não queremos isso, nós queremos a conversão dele, nós queremos que ele mude de ideias, mude de conceito, mude o seu coração, abra o seu coração à verdade de Cristo por intermédio da Virgem Maria. Então, meus irmãos, tenhamos caridade para com o Papa Francisco. Porque talvez se ele se morrer agora, ele vai se perder eternamente. Nós não queremos isso, nós queremos a salvação do Santo Padre, o Papa. Nós queremos nos encontrar com ele um dia no céu. Nós também que somos pecadores e precisamos de conversão. Então, por mais que às vezes ele pise muito na bola e faça a gente até pecar um pouco com raiva, com essas angústias no coração, mas procuremos fazer aquilo que Nossa Senhora está nos pedindo. Rezai pelo Papa Francisco, rezai pelo Papa Francisco. Ora, mas se Francisco está com o coração fechado, se ele não quer mudar de vida, se ele está bitolado em falsas ideias, sei lá, como dizem alguns, se ele é um agente da nova ordem mundial, se ele é um comunista infiltrado, não sei. Mas a nossa parte é rezar por ele. Eu não quero aqui de maneira nenhuma fomentar um cisma, ou como alguns disseram aqui, vamos fazer um impeachment para tirar Francisco de lá. Eu não quero me envolver em nada disso. A minha parte é fazer aquilo que Nossa Senhora me pede, rezar pelo Papa Francisco. E se eu tiver que continuar apontando os erros dele, eu farei. Não tenho dificuldade nenhuma em criticar o Papa, não acho que por ele ser Papa ele é incriticável, tá certo? Não acho que por ele ser Papa ele está acima do bem e do mal. Se o meu pai começa a maltratar da minha mãe, eu vou criticá-lo, eu vou denunciá-lo para os meus outros irmãos. Mas com caridade, com parcimônia, isso não faz mal a ninguém. Querido, obrigado por você ter me ouvido até aqui. Peço que você gentilmente deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E Deus abençoe muito você. Um forte abraço. Inscreva-se no canal, isso é muito importante, tá certo? Um forte abraço para você e sua família. Deus te abençoe muito e salve Maria.